Recentemente eu terminei a leitura de um livro chamado O Despertar Autêntico, é de um mestre espiritual americano chamado Adyashanti. E eu acabei tendo algumas reflexões e tive muitas respostas do que eu passei e muitas pessoas andam passando, né? Que é aquele limbo espiritual. A gente entra no caminho do autoconhecimento, começa a estudar, se aprofunda e depois se encontra num vazio, não sabe o que fazer, nada mais faz sentido, a gente não se encaixa mais em empregos convencionais, em amizades, em ciclos familiares também, a gente quer meio que se isolar do mundo. E aí é como se a gente entrasse num estado de depressão, uma perda completa do sentido de vida. E lá ele faz umas reflexões muito importantes. O ponto que eu queria tocar nesse vídeo especificamente é sobre o despertar autêntico e o despertar temporário. Podemos falar também de despertar permanente ou temporário. Que quando a gente entra nesse processo, a gente passa por vivências ou experiências que podem ser consideradas espirituais, transcendentais e não explicáveis pela ciência tradicional, que é como se fosse um despertar. E o que acontece é que a gente fica satisfeito com isso. O nosso ego ele se ilude com esse falso despertar e a gente cai em uma série de armadilhas. Então também vou falar dessas armadilhas que justamente elas são as principais causas de nos deixar estagnados e perdidos. Deixa eu sentar aqui para ficar melhor. Então a primeira armadilha que ele fala é a armadilha da superioridade. O que seria essa armadilha? É igual eu falei, a gente passa por essas experiências transcendentais. Por exemplo, você pode ter uma vivência com ayahuasca, por exemplo. Você acha que fez uma conexão com o divino, entendeu o que é a criação, o que é Deus. Talvez você teve uma meditação que seja, ou assistiu algum vídeo de um mestre espiritual, de um guru indiano, e parece que tudo foi respondido, né? Parece que tudo se encaixa na sua mente, mas é aí que vem a verdadeira história, né? Aí que a jornada começa. Isso ali foi só o início do processo. Então o que acontece? Muitos de nós caímos nesse início, a gente aceita, o nosso ego gosta disso, né? A gente começa a olhar os outros como inferiores, como pessoas que estão dormindo, que só querem saber de coisas erradas, festas, bares, tudo que o nosso ego quer julgar dos nossos irmãos. E isso está totalmente o contrário do que o espiritual prega, do que o caminho da retidão prega. Então, é uma reflexão muito profunda, a gente tem que ser muito sincero, entender que estado que a gente se encontra no momento, se a gente caiu nessa armadilha ou não. E não quer dizer que você caiu uma vez, que também não vai cair de novo, né? Você pode agora não estar passando por isso, mas quando você menos esperar, você é abocanhado novamente pelo ego. Então o ego ele não é uma coisa que a gente supera e fica tranquilo para o resto da vida. Esse é o desafio. Você pode pegar o guru, o mestre espiritual, a pessoa, o monge que está lá no templo há 30 anos, ele lida com as mesmas dificuldades. O ego dele tenta puxar ele, né, para a Matrix, para os condicionamentos. A vantagem é que lá ele não tem os estímulos do mundo que a gente enfrenta aqui no meio da cidade. Mas, como os pensamentos são tão poderosos, se ele entra num ciclo errado de pensamentos, ele pode estar imerso em podridão. Então, esse primeiro ponto seria o que a maioria das pessoas caem, né? E aí ele cita mais 2 pontos tão importantes quanto, que o segundo é a falta de significado. Igual eu comentei no começo, aquele senso de
não pertenço a lugar nenhum, não tenho um propósito, não sei o que fazer. E isso paralisa. Muitos de nós, a gente cai num estado depressivo, se isola no quarto, se isola de qualquer convívio social e tenta meios, né, ferramentas para poder sair, começa a cair em algumas armadilhas também, né? Como que eu me alinho com o meu propósito, como que eu ganho dinheiro, e aí entra naquele outro limbo também, né? Como ganhar dinheiro de forma espiritualizada e honesta, que não infrinja nenhuma regra espiritual, né? Algo divino. Como purificar esse dinheiro. E creio que essas sejam as duas maiores armadilhas, pelo menos as pessoas todas que eu convivo, as pessoas fazendo depoimentos também na internet, o que a gente vê é justamente isso, né? E aí elas não conseguem sair, tentam coisas, começam talvez um negócio próprio, alguma coisa já também enviesada com o espiritual, e às vezes a pessoa nem se identifica muito com aquilo e quebra a cara, né? Faz um curso de reiki, depois faz apometria, barra de axis, todos esses cursos aí que vocês já conhecem, né? Mesa radiônica, tarô. Podia ficar falando aqui o dia inteiro, porque o que não falta é curso. E a pessoa acha que ela só pode trabalhar com isso também. E fica mais uma armadilha do ego, né? Querendo se colocar como superior, que eu só posso lidar com energias espirituais, mas a gente mal sabe que nesses meios podem ter energias muito negativas. Então não é a ferramenta em si, é o nosso nível de consciência, a forma como a gente interage com essas energias. Então, se você quiser, você não precisa de curso nenhum. Se você quiser acessar a energia do todo, né, a energia do Criador, fazer curas com as mãos, cura com a mente, igual o reiki, por exemplo, né, é uma ferramenta de transferir cura para as outras pessoas, trazer um alinhamento energético para o corpo e para a mente e o espírito de outro ser. E isso não é necessário um certificado. Você precisa de um diploma para poder conversar com Deus, com o Criador, com o nome que você achar melhor. Então a gente tem que questionar essas coisas todas. Voltando agora para os 3 pontos, né, para não divagar muito. O terceiro é esse sentimento de vazio. Ficar preso nesse sentimento de vazio, que está conectado com essa falta de propósito, falta de significado. Então quando a gente começa essa sensação de vazio, de não se identificar com o personagem da Matrix, o meu avatar, quem já viu, né? Acho que a maioria que vai assistir esse vídeo já assistiu a Matrix, que seria o conceito de que nós estamos numa simulação. Tudo isso aqui que a gente está vendo é uma criação de computador, uma ilusão, como se a gente colocasse um óculos mesmo de realidade virtual e estivéssemos sendo iludidos com esses 5 sentidos que a gente tem. Então as pessoas, elas param de se identificar com esse personagem, como se, já que não sou eu, né? Já que eu sou um ser superior, um eu superior, eu sou alma, eu sou espírito, o nome que a pessoa quiser dar. Então, o meu mundo não é esse, o meu mundo é o espiritual. Então o que eu tenho que fazer é aguardar, vou levando a vida aqui, vou me iludindo, né, fingindo que eu estou tentando fazer alguma coisa e vou me frustrando e vou falhando. E aí a gente cai nessa terceira armadilha. E esse é o local que quase todos nós que estamos nesse caminho de despertar, nos encontramos no momento. Até no próprio livro ele cita um antigo provérbio que o Ramana Maharshi ele colocava nas obras dele, né? Não é de autoria dele, mas ele falava muito, que é o seguinte, deixa eu até pegar a cola aqui.
provérbio é o seguinte: o mundo é ilusão, somente Brahman é real. O mundo é Brahman. O que ele quer dizer? Brahman a gente pode olhar como Deus, o Criador, a dimensão superior, os planos superiores, faz essa analogia. E o mundo pode ser enxergado como a vida que a gente tem aqui, a Matrix. Então ele fala, o mundo é uma ilusão, como se a Matrix aqui fosse uma ilusão. Agora a gente já comentou, né? Tudo aqui é temporário, é falso. Aí ele fala, somente Brahman é a verdade. Somente Brahma é verdadeiro. Então somente os planos superiores, somente o Criador é a verdade. Então ele meio que nos tira dessa ilusão do mundo e fala, ó, nada disso aqui presta, o que importa é o plano superior. Só que ele finaliza com o mundo é Brahman. Então ele fecha o círculo. Você acha que o mundo não é nada, que só o mundo superior que significa, mas ele fala que o plano superior, o Criador, ele é esse plano inferior que a gente vive. Então está tudo interconectado. Não adianta a gente querer viver coisas superiores, planos superiores, enquanto a gente está aqui encarnado. Para que a gente está aqui então? Eu encarnei para ficar pensando no espiritual? É igual você vai para uma guerra. Você entrou lá no avião, caiu no meio do Vietnã, e aí você fala, eu não vou guerrear não, porque minha vida é lá no Brasil. Eu não tenho que guerrear aqui não. É um exemplo de guerra, né? Mas o que a gente vive aqui é uma guerra. Por mais que você não goste disso, né? Guerra envolve morte, sofrimento. Mas para dar uma olhada no mundo que a gente está vivendo aqui. Parece mais com uma guerra ou com um paraíso, com coisas celestiais e belas. A gente pode enxergar, né? Tudo aqui tem coisas bonitas, né? Esse mundo aqui ele é maravilhoso. Depende de qual frequência você está vibrando. Mas o que a maioria está vibrando? O que você está vibrando, né? Esquece um pouco dos outros e olha para você. Então essa reflexão ela é importantíssima para a gente sair desse limbo, desse buraco, dessa ilusão de que a gente tem que estar vivendo essas coisas superiores, achando que elas são diferentes ou que elas são piores, que não são importantes. E realmente cair na real, pisar no chão, aterrar. Acho que a palavra que resume isso seria aterrar. Coloque os pés no chão, sai desse mundo das nuvens, para de ficar flutuando. E até outra reflexão é essa busca excessiva de conteúdo, de informação, igual eu citei dos cursos, né? Mas tudo que envolve uma busca excessiva de conhecimento e pouca prática. Então você acaba um livro, você já quer outro. Acaba um livro, já vai para um documentário, depois vai para uma palestra. Aí depois acabou os vídeos desse professor, você vai para o outro. E quando que você está agindo? O que você já colocou em prática? Os grandes professores de produtividade, né, de desenvolvimento pessoal, eles falam, é muito mais ação do que busca de conhecimento, transpiração. Então pode colocar 10% de busca de conhecimento e 90% de ação. Leu alguma coisa, já coloca. Leu 10 minutos, os próximos 50 minutos ali você tenta praticar de alguma forma. Leia fazendo anotações, elabore planos para ajudar outras pessoas, planos de negócio, sei lá, alguma coisa para colocar algo de importante no mundo. O que adianta você vir aqui na Terra ficar lendo 1000 livros? Você é um HD? Você é um computador que fica armazenando? Uma inteligência artificial que fica tem um banco de dados e vai acumulando informação para poder ser consultada depois. Mas se você não coloca para frente, o que adianta? Você vai morrer, vai ser um HD. O que eles vão fazer com um HD que não produziu nada? Descarta. Então, não é para a gente ser um descarte. A gente tem que ser realmente um computador completo, né? Se a gente fizer essa analogia também de máquina, né? De
de seres biológicos e biocibernéticos. A gente está aqui para exercer todas as tarefas do sistema e realmente alcançar essas coisas maiores. É isso, o vídeo já ficou um pouco longo, mas a reflexão é essa. Vamos agir mais, botar os pés no chão e meditar mais. Meditando a gente encontra as respostas. Beleza? Um abraço e até a próxima.